o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos terão acrescentada. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Baixe sua cabeça e ora comigo. Pai, te damos o louvor, a honra e a glória. E nós estamos aqui, Pai, para celebrar, para adorar, para te servir, para te buscar. E te damos graças porque com tudo isso o Senhor ainda fala conosco e nos traz vida na tua palavra. Com tudo isso o Senhor nos alimenta, nos acrescenta. E nós confiamos na capacidade do Espírito Santo que veio para a igreja, o Espírito Santo que foi dado para nós, para nos guiar, nos ensinar, nos inspirar, nos mostrar, nos ungir. Pai, eu te dou graças pela palavra que será pregada hoje e aquilo que o Senhor vai falar nos nossos corações como vida, porque a tua palavra é vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma palavra de Deus, uma palavra vinda de Deus, uma só, pode mudar o curso da sua vida para sempre. Pode mudar a história que você está vivendo. Pode mudar o momento que você está passando. Pode mudar a circunstância que você pode estar agora. Uma palavra só, vinda de Deus, pode mudar a sua história. Amém? Então você precisa prestar atenção em cada palavra que é falada daqui. Amém? Porque hoje é o seu dia. Diga, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Aleluia. Jesus estava ali com os discípulos. E observa comigo. Vamos pensar junto. Vamos pensar como se nós fossemos aquelas pessoas que Jesus estava falando, porque ele estava falando com os discípulos. Diga, eu sou discípulo. Ele estava falando com os discípulos aqui, amém? E falando com os discípulos, ele não está falando alguma coisa para preencher um espaço na Bíblia. Ele não está falando uma coisa só para ocupar o tempo. Ele está falando uma coisa muito importante, uma coisa muito necessária. Então, ele também não está falando se ele não sabe que o homem, a mulher, precisa dessas coisas, precisa ouvir isso. Se ele soubesse que eles não precisavam, ele não falava. Então ele está conversando. Vamos supor que ele estivesse aqui conosco hoje. E aí ele fala assim com eles: não fique preocupado com a vida, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não fique preocupado com as coisas, porque o seu Pai, ele sabe que você precisa de todas elas. Imagina que Jesus é que está falando agora. O seu Pai sabe que você precisa dessas coisas. Você precisa do vestuário, amém? Você precisa da comida, amém? O que mais que nós precisamos? São tantas coisas que nós precisamos, não é? Jesus está tendo uma conversa com eles e ele está dizendo para eles: o seu Pai sabe que você precisa destas coisas. Ele sabe que você precisa delas.
Então, não fica preocupado. Ele diz assim, ó, presta atenção, sobre as vestes, por exemplo, ele diz, olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sobre Salomão, deixa eu falar uma coisa que você vai entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, e quando ela chegou lá, ela foi porque ela tinha ouvido falar da riqueza de Salomão. Ela tinha ouvido falar de tudo que Salomão possuía. Então ela foi visitar o rei Salomão. Ela tinha ouvido falar sobre a sabedoria de Salomão, então ela foi até ele. Quando a rainha de Sabá chegou até o palácio de Salomão, lembra que essa mulher é uma rainha. Então quando ela chegou lá no palácio, ela se sentou para comer e ela notou que os empregados de Salomão comiam em talheres caríssimos. Eu não sei se era ouro ou prata. Os pratos caríssimos. Também não sei se era ouro ou prata, porque eu não pensei em falar nessa história agora, mas me veio na cabeça. Então, estava ali os pratos, os talheres dos empregados de Salomão. E ela ficou admirada com aquilo. Se os empregados comiam daquela forma, como comia Salomão? Aí Deus vem através de Jesus vem e diz assim, ó, nem Salomão, se ele diz Salomão, porque Salomão, ele se vestia muito bem, com coisas caríssimas, e Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, ou em outras palavras, no seu momento melhor, de mais glória, de mais riqueza, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Olhe para as aves dos céus. Vamos voltar aqui alguns versículos para a gente ver o que ele está falando assim. Ó. 25, vamos ler de novo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Não trabalham, não ajuntam em celeiros, e o seu Pai, não é o Pai das aves, mas é o seu Pai, as sustenta. E ele diz assim, você não vale mais do que as aves? Você não vale mais do que elas? Em primeiro lugar, ele disse assim, observa as aves. Ele mandou a gente fazer isso. Observa as aves. Quantos de nós já fizemos isso? Ficamos observando ali, talvez na gaiola, talvez naquele, como é que chama aquele negócio grande, Rafa? Viveiro, talvez nas florestas. Quantos de nós já observamos as aves? Ele disse, observa elas. E você vai ver que elas não trabalham, não ajuntam. Contudo, o seu pai, que não é pai delas, é seu, ele cuida dela, ele as alimenta. O seu pai. Agora você percebe uma coisa, você nota uma coisa, o que um passarinho faz logo pelas primeiras horas do dia, pela manhã? O que um pássaro faz de manhã? Canta. Canta. Se é para observar as aves, é para observar, para aprender alguma coisa com elas. Sim ou não? Se vamos observar as aves, temos que observar para aprender alguma coisa com elas. E o que podemos aprender com as aves?
Elas não ficam preocupadas. Elas vão acordar de manhã, ao nascer do sol, e elas vão cantar e vão louvar ao Criador. Amém? Agora Jesus está comparando e dizendo assim, ó, vocês estão preocupados, porque provavelmente eles estavam preocupados. E Jesus começou a ensinar assim, por que vocês ficam preocupados? A vida não é mais do que os alimentos, do que as vestes. O seu pai, ele sabe que você precisa destas coisas. O seu pai, ele sabe que você precisa de roupas. Olhe para os lírios do campo. Salomão, aquele Salomão que vocês conhecem, ele não foi capaz de se vestir como os lírios do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo. Hoje existe, e amanhã já não existe mais. Ele está querendo, em outras palavras, dizer assim, ó, por quê? Se Deus se preocupa de vestir um lírio daquela forma que hoje existe e amanhã já não existe mais, você acha que Ele, sendo seu pai, Ele não vai querer que você se vista tal qual os lírios do campo? Amém? Você está entendendo algo hoje? Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Queridos, eu sou o pregador da igreja, o pastor, e eu não prego aqui para bater em você. Eu prego aqui para te ajudar, para te inspirar, para te levantar. E mesmo quando eu estou aparentemente dando uma bronca, como no caso talvez da semana passada, que eu disse diminua com a internet, com a rede social e tudo, eu não estou ali para dar uma chicotada em você. Eu estou aqui para ser um conselheiro, um ajudador, um pai para você, para que você possa viver melhor. E Deus, quando Ele chama a sua atenção para estas coisas, é porque Ele está interessado no seu crescimento. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós sabemos aqui que nós precisamos ler a Bíblia, ok? Amém? Sim ou não? Agora, por que nós precisamos ler a Bíblia? Para Deus ver que nós estamos lendo? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Ler para Deus ouvir? Não. Porque Deus, ele já conhece toda a Bíblia, Ele já sabe. Quem precisa conhecer é você e eu. Deus já sabe a Bíblia, de cor. Então, quando Ele diz para nós fazermos aquilo, Ele diz porque é nós que precisamos daquilo, e na Bíblia, na palavra de Deus, existe a vida necessária para a nossa vida. Ali contém a vida necessária para nossas vidas. Amém? Agora voltamos aqui. Por que você fica preocupado com a vida? Por que você fica preocupado com o que vai comer? Por que? Agora, talvez você está aí sentado e pensando, mas eu queria falar o seguinte, pastor. Às vezes tem faltado as coisas para mim. Eu queria falar o seguinte, pastor. Às vezes tem faltado a roupa. Eu queria falar que às vezes tem faltado algumas coisas para mim, pastor. Então, eu acho, pastor, que isso não funciona. Se você seguir as instruções, em primeiro lugar, observe as aves do campo. As aves dos céus, né? Observe os lírios do campo. Observe. Se Ele mandou observar, nós temos que observar. Esse é o primeiro lugar. Agora, eu quero chegar num ponto com vocês aqui, no versículo 33, é aquele famoso versículo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Agora, meu querido e minha querida, se está faltando para você, você provavelmente não está buscando o reino de Deus e a sua justiça para que todas essas coisas sejam acrescentadas a você. Porque Deus não pode mentir. Amém? Ele não pode mentir. Pastor, ele não pode mentir, mas está faltando. Então alguém está errado nesse negócio. Alguém está errado. Deixa eu falar para você logo de cara. Você já me ouviu pregar esses textos? Não me ouviu pregar esse texto. Eu acho que eu não preguei algumas vezes. Aqui nenhuma vez em 2 anos. Mas antigamente,
eu estudava esse assunto de ansiedade e preocupação. Eu estudava isso através dos livros de Kenneth Hagin, que ele fala bastante sobre esse assunto. E sabe que quando eu estudava o assunto, eu ficava com borboletas no estômago. Mas eu estudava para não ficar. E eu ficava. Por que será? Porque eu não entendia os princípios. Eu não entendia bem a coisa. Eu sabia que não era para ficar preocupado. Eu estava desempregado. E eu não conseguia acertar as coisas. Então eu me afastei de tais versículos. Porque dava borboleta no estômago. Mas com o passar do tempo, eu comecei a aprender mais a palavra de Deus. Eu comecei a conhecer mais a palavra de Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui há 2 anos e meio atrás, na igreja, eu já tinha estudado bastante. Então eu cheguei aqui, tinha muitas coisas para fazer na igreja. Muitas coisas para corrigir. Muitas coisas para fazer no prédio. Muitas coisas para organizar. Precisava de dinheiro para pagar o aluguel da igreja. O aluguel, estou falando, o aluguel. Para que a igreja pudesse continuar aqui, tinha que entrar dinheiro para pagar o aluguel. Eu tinha que crer mês a mês para que entrasse o dinheiro para pagar o aluguel. Algumas pessoas participaram disso juntamente comigo e sabe, porque não entrava o dinheiro. Eu tinha que crer para que entrasse. E no último minuto, aos 49 do segundo tempo, chegava o dinheiro. Então eu ficava olhando as paredes. Eu sabia que eu precisava trocar os instrumentos. Eu sabia que eu precisava colocar forro. Eu olhava aquela parede do lado de lá, que agora está pintada, graças a Deus, foi pintada. E eu olhava e pensava, cara, como que nós vamos fazer isso? Né, Nilton? Né, Vini? Como que nós vamos fazer isso? E daqui a pouco você olhava e pensava, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. É melhor eu não pensar, pastor, é melhor eu não pensar não. É melhor eu ir em frente aqui por outro caminho. Mas sabe, querido, o mesmo Deus que me chamou para estar aqui, é o Deus que Ele vai querer fazer, Ele fazer, não eu fazer. Porque quando eu pego para mim fazer, então vai demorar mais. Mas quando eu confio em Deus para fazer, Ele é capaz. A mesma coisa para a sua vida. Muitas vezes nós estamos tentando fazer as coisas acontecer. E Deus nunca pediu para você fazer as coisas acontecer. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que você anda preocupado com o dia de amanhã? Eu não sei como vai ser amanhã, pastor. Eu não sei como vai ser amanhã. Sabe, através do tempo, eu comecei a acreditar que Deus tem uma responsabilidade comigo. Por quê? Porque Ele é o Pai. O Pai tem responsabilidade com os filhos. Não é assim no natural? Ou pelo menos tem que ser assim no natural? O Pai, o seu Pai natural, tem responsabilidade com você. Você é pai e você sabe, os seus filhos, você tem responsabilidade com os seus filhos. Sim ou não? E nós temos consciência disso. Eu passei a viver, eu estou vivendo de tal forma, que se o dinheiro não chegar, o dinheiro vai chegar. Você entendeu isso? Eu vou falar de novo. Se o dinheiro não chegar, ele vai chegar. Se o emprego não chegar, ele vai chegar, porque quem vai fazer o emprego chegar é Deus e não é você. Nós precisamos estar certo de que Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Ele se importa comigo e com você. Aliás, deixa eu te falar de antemão, Ele se importa com você, mesmo quando você era pecador, inimigo dele, Ele já se importava com você, e não é agora que você está servindo a Ele, que Ele vai deixar você. Não é agora que você está fazendo de tudo para agradá-lo, que Ele vai deixar você na mão, você entendeu? Não é agora, meu querido.
Sabe lá quando você era inimigo e não dava nem atenção para ele, naquele dia ele estava se importando com você. Então é muito importante você saber que hoje, mesmo com seus tropeços, ele ainda quer dar o melhor para você, porque ele ainda é o seu pai. Ele é o seu pai. E ele quer cuidar de você. Amém? Nós precisamos entender isso, meus queridos. Deus se importa com seus filhos. Por que vocês ficam preocupados com o amanhã? O amanhã trará o seu cuidado, ele vai suprir você hoje, ele vai cuidar de você hoje, e ele vai fazer acontecer hoje. Mas se você sabe que tem uma parte que é a parte de nós fazermos, a parte é confiar nesse Pai, é buscar o reino dele. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você vem para a igreja de domingo? É uma cultura nossa, não é? Mas sabe quem criou a cultura de domingão, para os cultos? Foi os cristãos. E por que eles criaram? Eles fizeram muito bem quando criaram isso. Eu não existia naquela época e nem você. Mas eles o fizeram porque domingo, como você sabe, é o primeiro dia da semana, ok? Então, no primeiro dia da semana, você oferece as primícias, a primeira parte a Deus. Você não trabalha no domingo e você oferece a Deus o trabalho, ou o culto, né? Por isso que nós temos culto de domingo, no primeiro dia da semana. Isso é bom? Sim ou não? Sim. É por isso que nós vemos para a igreja de domingo e na segunda, número 2, segunda, começa o trabalho. E de fato, a semana está começando hoje e nós estamos, como bons cristãos que somos, oferecendo culto ao Senhor. Amém? Então, cada domingo, vem com alegria para a igreja. Isso é a primeira parte de oferecer ao Senhor. Buscar ao Senhor. E Ele vai acrescentar as outras coisas. Agora, vamos pensar sobre as outras coisas. Porque às vezes a gente quer destrinchar o negócio para descobrir o que são as outras coisas. E para descobrir o que são as outras coisas, nós temos que ver as palavras de Jesus, o que em contexto ele falou. Quando ele falou sobre as outras coisas, ele estava falando do quê? Das vestes? Da comida? Sim ou não? As vestes. Agora, quando ele disse, escuta isso, você sabia que aqui Jesus está garantindo para você que você vai ter uma vida próspera? Eu não sei qual é o seu conceito de prosperidade, mas o conceito real e verdadeiro de prosperidade é ter as necessidades supridas. Necessidades supridas. Isso é prosperidade. Agora, Jesus está garantindo que nós teremos prosperidade por andar com Ele, por buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ele está dizendo assim, ó, as coisas, você não deve ir atrás delas, porque as coisas vão atrás de você. E para que essas coisas venham atrás de você, Deus fará acontecer. Agora, preste atenção nisso. Jesus está dizendo que os lírios do campo vestem-se melhor do que Salomão em toda a sua glória. Em outras palavras, a melhor forma que Salomão se vestiu, os lírios se vestem. E quando ele usa os lírios, que ele está dizendo que ele se veste muito bem, ele está tentando de alguma forma dizer para mim e para você que o nosso Pai vai nos vestir muito bem. Você entendeu isso? Você concorda com isso? Está na Bíblia. O que é necessário o pastor fazer? Na verdade é necessário não fazer, porque fazer vai atrapalhar Deus. Porque buscar o reino de Deus não é peso, amém? Buscar o reino de Deus não é peso, amém? Ou é peso? Fazer a vontade de Deus é peso? Oferecer ao Senhor cada dia um pouquinho de tempo a Ele é peso? Oferecer ao Senhor no domingo o culto na igreja é peso? Oferecer ao Senhor na segunda-feira, quando você acordar, talvez uns 15 minutos para orar, para falar com Deus, ou para cantar como os pássaros, para soltar umas palavras a Deus, é peso?
Quando você faz essas coisas, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão correr atrás de você. Quando você toma tempo para ler um versículo, 10 versículos, um capítulo da Bíblia pela manhã, você está buscando o reino de Deus. Quando você toma tempo para pregar, colocar uma pregação talvez no YouTube, agora não tem mais desculpa, porque tem pregação em tudo quanto é lugar, das melhores. Você acessa o YouTube e você vai ouvir uma boa mensagem lá. Então você põe e ouve 45 minutos, 1 hora, uma mensagem. Você está buscando o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas a você. Quando você se importa em fazer as coisas em Deus, Ele vai fazer as coisas chegar na sua casa. Ele mesmo fará acontecer. Se não está acontecendo, nós não estamos fazendo o que Ele mandou. Quando você traz o dízimo, você está oferecendo a primeira parte ao Senhor, amém? E quando você faz isso, você ainda está buscando o reino de Deus, sim ou não? Quando você entrega minutos para Deus, quando você entrega dinheiro para Deus no seu dízimo, você está buscando o reino de Deus. E Ele se compromete de cuidar de você. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu disse outro dia aqui que eu não entendia bem a coisa, eu estava aprendendo e queria entender bem. Se nós somos ricos, baseado nos capítulos, nos versículos que o pastor Williams leu hoje, nós somos ricos quando Jesus se fez pobre. Então por que nós damos dízimos e nós damos ofertas? E muitas vezes nós fazemos isso acreditando que nós teremos uma colheita, amém? Mas será que nós precisamos de uma colheita quando nós na verdade somos ricos? Vamos entender o princípio. Se você acredita que você é, não que você será, que você terá, mas que você é, se você acredita que você é próspero, que você é abençoado, se você acredita que é, você não vai se preocupar se ganha R$1.000 de trazer para a igreja R$100. Você não vai estar preocupado com isso. Não, pastor, mas vai faltar para a conta de luz. Não, mas você é rico. Não, pastor, eu sou rico, mas não é bem assim, não. É ou não é? É, sou. Eu declaro que eu sou, mas felizmente eu não consigo levar o dízimo. Não, você é rico ou não é rico? Porque se você é rico, você entrega o seu dízimo e acredita que não está baseado no salário que você recebe, mas está baseado no Deus que você tem. Você entendeu isso? A sua prosperidade não está baseada se você ganha R$2.000, R$3.000, R$5.000. A sua prosperidade está baseada no Deus que você tem. E se você é capaz de confiar em Deus para entregar, se você ganhar 1.000, entregar R$100 de dízimo, se você acredita nele, confia, é capaz de entregar, mesmo sabendo que aquela conta está ali para ser paga e o dinheiro não chegou, você sabe que não está baseado nos R$900 que sobra, está baseado no Deus que está no céu e disse, eu vou cuidar de você pessoalmente. Não está baseado no seu salário. Agora, o problema de muitos de nós, sabe qual que é? É porque nós confiamos no nosso salário e não confiamos no nosso Deus. Eu vou repetir. O problema de muitos de nós é que nós estamos apegados no nosso salário e não estamos apegados no nosso Deus. Você entendeu? Pode ser que você não queira acreditar, mas pode dar uns aleluia aí, porque eu estou pregando bem hoje. Sim, eu estou dando a palavra de Deus para você, portanto eu estou pregando bem. Olha, não está baseado no quanto você ganha, está baseado no quanto você tem nos depósitos dos céus. E ele diz, você está abençoado, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando você faz a coisa certa, os anjos de Deus vêm trazer o suprimento necessário para a sua vida. É por isso que na igreja evangélica no geral, tem algumas pessoas que têm muito e outras pessoas que não têm nada. Por quê? Porque essas pessoas que têm muito, elas aprenderam a confiar em Deus e não no seu salário. Observai as aves dos céus, elas não trabalham,
Eu estou observando, mas eu só ganho R$1.000. Então você não está observando, você está observando os seus R$1.000. Você entendeu? Sim, eu estou pregando bem, eu quero encorajar você a acreditar no seu Deus. Não depende do seu salário, não depende dos seus amigos ricos, não depende da outra igreja rica, não depende de nada disso, depende no Deus que você acredita, o Deus que você escolheu para servir. Ou Ele é Deus, ou Ele não é Deus, ou a sua Bíblia é a verdade, ou ela não é verdade, e se ela não é verdade, jogue a sua Bíblia fora. Amém? Aleluia. Se Jesus está dizendo, nós precisamos prestar atenção. Eu acho que a gente deveria ler esse texto de novo e prestar atenção no que Jesus disse para valer agora. Pastor, mas eu prestei atenção para valer da primeira vez. Vamos fazer de novo. Por isso vos digo, quem está falando aqui? Você não sabe quem está falando? É Jesus que está falando aqui. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele está falando da sua vida aí, da sua, que está sentadinho aí. E os que estão em pé também. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai. Alguma semelhança com você? É o seu Pai também? Contudo o vosso Pai. Contudo vosso Pai. O Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês aí, não vale mais do que as aves? Quem acha que vale mais do que as aves, levanta a mão para me ver. É só quem acha que vale mais do que as aves. Aleluia. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei uma oferta aqui para colocar o carpete. E naquele dia de oferta, entrou R$250. Isso aqui custou R$2.090. Pastor, mas eu não tinha dinheiro. Tudo bem. Se você não tinha. Mas eu quero que você saiba que nós vamos avançar com o seu dinheiro ou sem o seu dinheiro. Nós vamos avançar, nem que Deus tenha que parar um homem na porta e entregar um cheque para o pastor e dizer, pastor, faça o que tem que fazer. Agora, meu querido e minha querida, se isso acontecer, você vai perder. Porque Deus está dando a oportunidade para mim e para você semear nessa obra. Aqui é uma terra fértil e essa terra vai produzir. Essa terra vai produzir muitos frutos nesse bairro, amém? Nós vamos avançar, nós vamos crescer. E se tiver algumas pessoas que são mesquinhas e elas não conseguem acreditar em Deus, você vai ter tempo para ficar sentado aqui e ouvir se você quiser, até que o seu coração mude. Amém? Aleluia. Aleluia. Você está bravo, pastor? Não, eu estou querendo ajudar você. Porque a Bíblia declara que a alma generosa prosperará. E por que prosperará? Porque quando você é desprendido das coisas, as coisas vêm para o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, olha Jesus falando, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, portanto, não fiquem preocupados, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Paulo entendeu esse princípio e ele o ensinou. Aleluia. Filipenses 4, 6. Você encontrou? Diga amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Isso foi Paulo que falou. Paulo não estava lá com Jesus naquele dia, mas eu quero te mostrar um homem que estava lá com Jesus naquele dia. Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Esse homem aí, ó, ele estava lá exatamente nesse dia, quando Jesus falou com os discípulos. E no capítulo 5, versículo 7 de 1 Pedro, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa preocupação, aquilo que te inquieta, aquilo que te preocupa, você precisa lançar ele ao Senhor. E como você faz isso? Conte para ele. Conte para ele a sua preocupação, a sua ansiedade. Sabe que se você, olha, presta atenção, se a Bíblia manda você fazer isso e você faz, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você não faz, você não está fazendo. Então, se você tem uma preocupação, você não deve ir para o seu amigo em primeiro lugar, você deve ir em primeiro lugar para o seu pai. E você deve ir para ele e dizer assim, ó, está aqui o meu problema, Senhor. Agora pegue ele, fique com ele para resolver. E o seu pai, ele vai pegar o seu problema e vai falar, deixa comigo. Mas você não pode ir lá de volta e falar, Senhor, eu estou realmente preocupado com aquele problema que eu deixei com você. Sabe como que nós fazemos isso? Quando nós começamos a nos preocupar com aquilo que nós já entregamos para o Senhor. Então nós estamos pegando de volta da mão dele. Daqui, Senhor, eu sei que o Senhor vai resolver, mas daqui eu não consigo, eu estou preocupado. Então, na verdade, nós não estamos confiando nele. Porque uma vez que você entregou o seu problema para ele, e seja qual for o seu problema, aquilo que te inquieta, porque o seu problema pode não ser o meu, e não ser o do outro. Pode ser totalmente diferente do Newton, da Luara, pode ser diferente do pastor Williams. Mas se você pegar o seu problema e lançar ele ao Senhor, ele vai pegar o seu problema e ele vai cuidar de tudo. Como eu faço isso, pastor? Pai, o negócio é o seguinte, pai. Sabe de uma coisa? Eu estou sem emprego, já faz 3 meses. E olha, eu não consigo arrumar emprego não, mas eu sei que você consegue. Está aqui nas suas mãos. Ele vai pegar, deixa comigo, filho. Agora, não adianta no outro dia você, ai meu Deus do céu, eu não consigo emprego, não consigo. Espera aí, você entregou para ele, ele vai cuidar. Imagina que o seu problema seja, pai, eu tenho aquela conta que está lá no armário, e é R$165, e eu preciso pagar aquela conta, pai. Então eu estou entregando aqui para o Senhor, que o Senhor vai fazer chegar o dinheiro para eu pagar essa conta. Aí você descansa, sai assoviando, mas você não pode voltar e, ai meu Deus, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar? Porque se você entregou para Deus, você não pode pegar da mão dele de volta. E se você se preocupa, você está pegando da mão dele de volta. Agora, quando você entrega para ele e diz, sai assoviando e cantando, igual os pássaros, toda manhã você acorda, te dou graças, Senhor, porque o Senhor já está enviando dinheiro para pagar aquela conta, são R$165. É um exemplo o dinheiro, tá? R$165. E você pode ter certeza de uma coisa, Deus já deu uma ordem, anjos, faça chegar o dinheiro. E os anjos já estão trabalhando para fazer chegar o dinheiro. E o dinheiro vai chegar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Jesus estava na terra, e estava andando com os discípulos, Pedro chegou nele preocupado e disse assim, estão cobrando impostos, meu e seu.
Ele foi na pessoa certa, em Jesus. E Jesus disse para ele assim: é mesmo? É. Ele disse: vai pescar. Você vai tirar uma moeda dentro da boca do primeiro peixe. Agora Pedro foi lá pescar. Tirou uma moeda dentro da boca do peixe. Meu querido, se Pedro entendeu o princípio, se ele entendeu a lei, ele pensou: eu vou pescar de novo, porque vai ter outra moeda. Sim ou não? Agora, o que eu queria mostrar com isso? Eu queria mostrar que Jesus era aquele que estava presente naquela hora para suprir a necessidade. Agora ele disse assim, eu estou indo embora, mas não fique preocupado. Não fique preocupado não. Porque eu estou indo, mas eu estou enviando um outro Consolador. Em outras palavras, eu estou enviando alguém igual a mim. Eu estou enviando alguém idêntico a mim. Então não fica preocupado não. Ele virá. Ele virá. E ele vai cuidar de tudo. Do jeito que eu cuidei de vocês, ele vai cuidar. E quando ele enviou esse alguém veio e não voltou mais para lá. Ele está aqui comigo e com você. Se Pedro pode dizer: Jesus, estão cobrando impostos, você pode se virar para o seu amigo do lado, o Espírito Santo, e dizer: ei, Espírito Santo querido, eu não estou conseguindo pagar aquela conta. Ele vai dizer para você: espera um pouquinho, eu vou ver o que eu posso fazer. E você acha que ele pode fazer alguma coisa? Espera um pouquinho só, que eu vou ver o que eu posso fazer. Não, essas são as minhas palavras, não é as dele. Porque as palavras dele é para isso que eu vim. Ele vai dizer exatamente assim: é para isso que eu vim. Meu querido, minha querida, você precisa entender que qual seja a sua necessidade. Nós estamos confiando mais nas pessoas do que em Deus. Mas olha, pastor, eu estou me sentindo muito sozinho. E do que você precisa? Vira para o lado e fala com aquele que nunca te deixa só. Ele vai resolver o seu problema. Ele vai cuidar de tudo. Ou você acha que ele é cego? Ele vai cuidar de você do jeito que Jesus cuidaria se estivesse aqui. Essa foi a proposta de Jesus. Essa foi a proposta de Jesus. Jesus disse assim, eu cuidei deles, Pai. Ele estava orando. Ele disse: eu cuidei deles, Pai. Pai, eu cuidei deles. Eu cuidei de cada um deles. Agora, Pai, eu vou ir embora. Eles não podem ficar só. E depois ele disse para os discípulos: eu estou indo. Fica tudo tranquilo que eu já acertei com o chefe. Eu já acertei com o papai. E ele vai mandar alguém semelhante a mim. E ele estará com cada um de vós. Ele estará com cada um de vocês. E ele te ouvirá da mesma forma que ele ouvia Jesus. Ele te ouvirá da mesma forma que ele ouviu Pedro. Ele te ouvirá da mesma forma. Ele vai te ouvir quando você falar com ele. Ele é o seu cuidador, ele é o seu pai. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Como pastor seu, eu posso fazer algumas coisas muito pouco e muito limitada, mas Deus não. Você pode ligar para mim de madrugada, de repente eu posso até conseguir te ajudar. Mas o Espírito Santo não posso até não. Ele vai ajudar. Sabe o que é, pastor? O que é? Eu estou precisando de ajuda aqui. Pode ser que eu te ajude. Mas Jesus, o Espírito Santo, o seu Pai, ele vai entrar em cena. E se você realmente deixar com ele, você não pode deixar com ele e depois sair procurando o telefone da fulana, do ciclano e do beltrano. Você não pode deixar com Deus e depois ter que ainda procurar mais alguém, porque realmente você não confia em Deus e acha que aquela outra pessoa é mais capaz do que Deus para resolver o seu problema. Se você já chamou a Deus, deixa com ele que ele sabe fazer a coisa. Agora, o que nós precisamos é acreditar que Deus existe e que é galardoador
daqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar que ele existe, meus queridos. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que o pastor existe. Porque nós vemos. Nós acreditamos que os nossos amigos, os melhores amigos, nós acreditamos que ele existe, ou que ela existe. Nós acreditamos. Mas nós precisamos acreditar que Deus existe e é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Olha, se a gente tiver isso como princípio e como regra, de que ele é presenteador dos que o buscam, ele é galardoador dos que o buscam, dos que o buscam, dos que o buscam. O que é necessário fazer para buscar a Deus? Não precisa definir a palavra, né? Queridos, o fato de você chegar em Deus e falar assim, estou com um problema e o meu problema é esse, você está buscando a Deus. Saiba de uma coisa, ele é galardoador. E ele é fiel àquilo que ele disse. Amém? Você está recebendo alguma coisa aqui? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador, ele sabe como recompensar, ele sabe como alcançar você na sua necessidade, ele sabe como te alcançar na sua aflição. Ele disse, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós, e não andais ansiosos por coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Você observou com ações de graça? Você observou com ações de graça? O que isso significa, pastor? Com ações de graça, dando graças a Ele pelo resultado, dando graças a Ele pela manifestação da bênção, dando resultado. Ele vai dar o resultado, Ele vai fazer acontecer o resultado. Aleluia! Dando graças significa que se você lançou, Ele vai fazer. Agora é só correr para o abraço. É só correr para o abraço que ele vai fazer acontecer. É só correr para o abraço, meu irmão e minha irmã. É isso que significa dando graças com ações de graça. É isso, pastor, mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Dando graças com ações de graça. É isso mesmo? É isso? Olha, você lança sobre ele a sua ansiedade pela oração e pela súplica, com ações, com atitudes, com ações de graças. E se você fizer como manda a bula, se você fizer como está escrito, o negócio é o seguinte, Deus, eu não aguento mais ficar solteiro, não, ou solteira, eu não aguento mais, então está aqui, ó, não aguento mais. E Deus diz assim, faz tempo que eu estou esperando você entregar isso para mim. Muitos de vocês aí, vão por esses dias aí ter resultados extraordinários. Eu disse resultados extraordinários. Só porque faz tempo que Deus está lá. Ele está lá ouvindo, sabe? Ele está ouvindo tudo. Ele está ouvindo a Mariazinha que está reclamando que está solteira. Ele está ouvindo o Chiquinho que não tem emprego. Ele está ouvindo o Bernardo que não tem dinheiro para pagar as contas. Ele está ouvindo tudo. Mas ele está assim, quando é? Jesus, vem aqui. Você não ensinou para eles? Ensinei, você não viu lá em Mateus capítulo 6? É verdade. Mas por que eles não entregam para mim? Pedro falou... Paulo falou. Paulo, você falou para eles? Falei. Você não lembra lá de Filipenses 4:6? É verdade. E Pedro, você falou? Falei também. Você não lembra lá de 1 Pedro 5:7? Aí Deus está olhando. É verdade, vocês ensinaram. Mas vem aqui. Ô Gabriel, por que eles não entregam para mim resolver? Aí Gabriel pensa assim, Deus, se eu te falar você não vai gostar. Eles realmente não acreditam nisso. Não. Mas se você acreditar nisso, se você acreditar nisso, se você acreditar nisso, se você puder acreditar no seu Pai, se você puder acreditar nas palavras de Jesus, não fique ansioso, não fique preocupado, porque o seu Pai, Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você. Aleluia! Ele sabe como cuidar das coisas, Ele sabe como fazer chegar, Ele sabe como fazer acontecer, Ele sabe fazer acontecer a coisa. Ele sabe.
Diga para o seu irmão do lado, bate nele e diga, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Hey, aleluia. Oh, ele sabe, meus queridos. Você está entendendo a mensagem hoje? Você está entendendo a mensagem? Ele sabe. Ele sabe, diga, ele sabe. Ele sabe. Aleluia, como ele sabe mesmo. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. E nós vamos lançar ele. Nós vamos deixar na mão dele. E nós vamos colher os resultados. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Aleluia. Ele sabe como cuidar, viu, meu querido? Ele sabe como cuidar, minha querida. Ou nós vamos passar a nossa vida toda como aquelas pessoas que sofrem. Ou nós vamos passar a nossa vida toda como se Jesus não tivesse passado aqui e falado Mateus capítulo 6. Ou nós vamos passar a nossa vida aqui acreditando que Deus quer o pior para nós. Ou nós vamos passar aqui a nossa vida toda lamuriando, chorando, sendo que nós temos um Pai que cuida de nós. E Ele disse, Espírito Santo, agora é a sua vez. E o Espírito Santo disse, deixa comigo. Deixa comigo. Porque o Espírito Santo vai fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. E Ele está fazendo isso hoje à noite. Ele está fazendo isso hoje à noite. Ele está lembrando as palavras de Jesus. Ele está lembrando o que Jesus, o Mestre, falou para mim e para você. Ele está só lembrando você. Aleluia. Olha para Salomão, olha para os lírios. Você acha que eles se vestiram bem? Você acha que eles comeram bem? Então eu quero dizer para você, Ele vai fazer você comer em salvas de prata. Aleluia. Ha, ha, ha. Hey, aleluia. Aleluia. Nós podemos fazer mais barulho do que isso ainda. Aleluia. Nós podemos fazer mais barulho do que isso para comemorar aquilo que Deus falou conosco nessa noite. Ele está transmitindo essa mensagem no nosso coração e Ele quer que acreditemos nela. Como eu comecei essa mensagem de hoje? Eu comecei dizendo que uma palavra de Deus pode mudar a história da sua vida. Uma palavra de Deus, uma palavra da vida de lá pode mudar o curso da sua vida. Aleluia! Você entende isso? Quando eu subi aqui eu sabia uma palavra que vem de Deus e ela vai chegar hoje, ela vai mudar a história de muita gente dentro dessa igreja. Aleluia! A sua história não vai ser mais a mesma. A sua história não vai ser mais a mesma. Olha, meu querido, minha querida, de uma vez por todas, não é o que você pode fazer, é o que Ele pode fazer. Não é o que você pode fazer, é o que Ele fará. Sabe de uma coisa? Eu acho que essa mensagem está entrando no meu coração. Eu vou me vestir melhor. Newton, eu vou me vestir melhor, cara. Não, você acha que eu estou me vestindo bem? Eu vou vestir melhor. Eu vou me vestir melhor. Porque está escrito aquilo e aquilo entrou no meu coração. Ele disse que nem Salomão vestiu como os lírios do campo. Eu quero a minha parte. Eu quero o meu prêmio. Eu estou gostando desse negócio. Ele disse sobre comida. Não falou sobre comida? Ele falou. Esse negócio está entrando no meu coração. Ele falou sobre comida. Eu ainda não sei o que quer comer bem. Eu vou descobrir, porque Ele vai fazer chegar no meu caminho. Ele vai fazer chegar no meu caminho. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Diga, Ele vai cuidar de tudo. Aleluia, sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando das coisas chegar. Nós estamos falando da gente ter, o problema vem para nós e a gente fala assim, mais um, Jesus, mais outro aí, ó, subindo aí. Mais um problema. Aí Jesus mata no peito e diz, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Aleluia. Porque a gente às vezes acha que algumas coisas, alguns problemas nossos, é problema de estimação. Às vezes a gente acha que alguns problemas nossos, Rafael, alguns problemas a gente pensa que é de estimação. Não, esse aqui é meu. Eu sofro com ele há 15 anos, cara. Esse aqui não mexe não. 15 anos, pastor. Eu sofro com esse aqui há 15 anos. É meu.
Mas você não quer ser liberto? Eu até quero sim, mas é meu. Queridos, Deus está falando sobre esses problemas hoje. Deus está falando sobre essas coisas hoje. Não importa quanto tempo você está carregando, não importa quanto tempo isso está na sua vida, não importa quanto tempo isso está com você. Ele quer pegar de você e Ele está dizendo, entrega para mim hoje. Quantos de nós podemos acreditar que Ele realmente vai resolver? Se Ele não puder resolver, pega a sua Bíblia, embrulha ela num saco preto e deixa aquele caminhão levar. Você entendeu? Eu estou querendo dizer assim, ó, Ele é fiel àquilo que Ele falou. E Ele vai cuidar de tudo. Amém? Ele vai cuidar de tudo. Sabe quem conhece você mais do que você mesmo? O Espírito de Deus que está habitando em você. E Ele escuta o seu coração todos os dias. Ele não quer mais ver você com esse mesmo problema, ano após ano e após ano. Ele não quer mais. É por isso que Ele entrou na sua vida. Você não percebeu, mas Ele está hoje tentando chamar a sua atenção. Eu vou falar de novo, porque isso eu gostei também. Olha, Ele entrou na sua vida e Ele quer que você saiba. Ele está hoje chamando a sua atenção e tentando dizer para você, eu estou falando desse problema aí, ó. Esse problema, eu estou na sua vida para resolver. É para resolver. Ou Ele é Deus, ou Ele não é Deus. Mas eu sei que Ele é Deus. Amém? Foram abençoados? Então, glória a Deus, vamos comemorar isso aqui agora. Aleluia. 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 Eu quero ver se você é realmente alegre. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até